Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente em nossos corações. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Tamando ATI. Estamos iniciando mais um vídeo do quadro pós-jogo do Corinthians, é isso mesmo. Corinthians que jogou ontem na Neoquímica Arena contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista, né? Na tarde de ontem aí, o jogo começou às 4 da tarde. E conseguiu vencer aí no sufoco. É isso mesmo, um jogo que, né, começou aí controlado, com as melhores chances do Corinthians, chegou a abrir 2-0 e por pouco aí quase que se elimina sozinho aí do Campeonato Paulista, tá certo? O jogo acabou aí por volta de umas 6 horas da tarde, eu ia gravar o vídeo, né, logo após o jogo mesmo, mas preferi esperar aí o jogo Português e Mirassol, Inter de Limeira e Ituano, né, para saber aí se o Corinthians, né, teria as chances ainda de classificação ou se seria eliminado, tá certo? E, infelizmente aí, né, como era muito difícil aí reverter em 2 jogos aí essa distância aí de 5 pontos, né, para os adversários aí, tanto o Mirassol contra a Inter de Limeira, o Corinthians aí acabou, infelizmente, aí sendo eliminado na noite de ontem, tá certo? O Corinthians venceu aí o Santo André por 3-2 no finalzinho do jogo. Depois a Portuguesa conseguiu aí vencer o Mirassol pelo placar aí de 1-0. Ainda estava dando a esperança aí pro Corinthians, né, se classificar na última rodada, mas depois aí, né, no último jogo da noite aí, a Inter de Limeira venceu o Ituano aí por 2-0 e acabou aí, né, deixando o Corinthians sem chance de classificação, tá certo? Jogo aí da Portuguesa e Mirassol ainda, né, tava com esperança aí mesmo da Portuguesa vencer dentro de casa, time aí tá na zona de classificação aí do seu grupo. O jogo aí que seria mais difícil mesmo era o Ituano aí vencer ou empatar com a Inter de Limeira lá em Limeira, né? Por quê? Porque o Ituano, né, com todo respeito, não tá fazendo uma boa campanha aí no Campeonato Paulista, fez ontem o seu 11º jogo e só teve uma vitória. Uma vitória no campeonato. E vocês sabem em cima de quem que foi essa única vitória? Vocês sabem em cima de quem que foi essa única vitória? Em cima da porcaria do time do Corinthians na segunda rodada aí do campeonato, né? Corinthians aí que não ganha fora de casa, né? Não tava ganhando pelo menos, né, na época do jogo. Ituano foi lá, venceu de 1-0 e os pontos aí agora fizeram falta para o Corinthians, não é mesmo? O Ituano aí tá na zona do rebaixamento, provavelmente vai ser rebaixado, só teve uma vitória no campeonato. Em cima de quem? De quem? Do Corinthians, não é mesmo? E Corinthians aí perdeu aí pontos contra o Ituano, perdeu pontos em casa aí contra Novo Horizontino e Ponte Preta, né? Perdeu aí também contra o São Paulo, né? Acabando aí com um tabu aí desde 2014, desde a inauguração da Arena. E um time aí, né, que em 11 jogos tem 6 derrotas. Aí não tem como classificar mesmo, né? Entendeu? 11 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Ou seja, se o Corinthians ganha o próximo jogo, vamos supor que se o Corinthians classificasse, o Corinthians ia se classificar com a quantidade de vitórias menor do que a quantidade de derrotas. É incrível, né? Mas vamos lá. O Corinthians foi a campo aí com Cássio, Fagner, Félix Torres e Gustavo Henrique e Hugo, né, no setor defensivo. No meio campo, Ranieri, Maicon e Garro. No ataque, Wesley e Yuri Alberto. Tá certo? Yuri Alberto e Romero, né? Wesley, Yuri Alberto e Romero. Tá certo? O jogo aí não começou aí com grandes emoções. Aliás, o primeiro tempo, né, desse jogo aí não foi com grandes emoções.
apesar do Corinthians aí, né, ter fechado aí o primeiro tempo com vitória parcial. Primeiro lance assim de destaque foi só aos 12 minutos. Teve uma falta aí um pouco para frente aí do meio campo. Garro cruzou a bola para a área, um pouco pela direita. Ranieri recebeu e cruzou a bola de primeira aí. E o Alberto aí, né, foi para cabecear, mas ou foi com o peito, não sei o que ele foi fazer. A bola bateu no braço, foi pro gol. O VAR foi chamado e o juiz, né, anulou o gol do Corinthians aí pelo toque de mão, tá certo? Depois não tivemos assim grandes lances de perigos, chances de gols, assim, finalizações, muito distante aí do alvo. Só aos 33 minutos, né, o Fagner fez um belo cruzamento, olha só, tá vendo? Quando o Fagner acerta um cruzamento, que é o que eu sempre falo, né, se torna uma chance claríssima de gol. Por isso que eu falo que o Corinthians precisa treinar as coisas básicas, não é mesmo? Aos 33 minutos, o Fagner ali quase no meio campo fez um belo cruzamento para a área. Maicon recebeu nas costas da zaga, dominou e fez 1-0 aí pro Corinthians, tá certo? Depois nós tivemos aí no finalzinho do primeiro tempo um outro lance que o Garro cobrou a falta, né? A bola passou bem perto aí do travessão, quase que fez o segundo. O Garro aí as chances de falta que ele tá tendo aí tá trazendo perigo. Quem sabe finalmente, né, teremos aí um bom cobrador de falta aí que fazia anos aí que o Corinthians não tinha, tá certo? Então no primeiro tempo assim não teve grandes emoções, o Corinthians, né, fechou aí o primeiro tempo aí com 1-0. No segundo tempo, aí o jogador do Santo André finaliza aí da entrada da área, o Cássio faz sua primeira defesa. Então, tava bem, o Corinthians não estava sofrendo assim, apesar de não estar jogando tão bem, não estava sofrendo tantos perigos, né? E logo em seguida teve um escanteio para o Santo André, o jogador cobrou aí o escanteio, né? Cássio foi pego de surpresa, a bola quase encobriu ele, bateu no travessão, e ainda bem aí que não ocorreu aí, né, o empate, tá certo? Aos 23 minutos, pra você ver, né, como são as coisas. O Yuri Alberto tá fazendo uns gols aí nos últimos jogos, tá? É obrigação dele? É um centroavante do Corinthians, ganha muito bem pra isso, um jogador jovem, custou caro, e tá lá pra fazer os gols. Mas o tanto de gol que esse Yuri Alberto perde, cara, e são gols que eu vou falar pra você, meu. Jogador que é matador de verdade, camisa 9 nato mesmo, que nós já vimos aí muitos, né, pelo Brasil, cara, não perde esses gols aí que o Yuri Alberto perde, cara. O Yuri Alberto acho que precisa de umas 5 chances claras de gol, claras, assim que você falar, pô, esse aqui até eu faço, pra ir lá e marcar o gol dele, né? Aos 23 minutos, Romero cruzou a bola na medida. Ele sozinho cabeceou, ele estava de frente pro gol, na pequena área. O gol tem, ó, já falei aqui, o gol tem 7,15 metros de largura, em torno de 2,44 de altura. Ele sozinho cabeceou a bola em cima do goleiro, cara. Ele podia cabecear onde ele quisesse, se ele tivesse técnica para isso, né? Cabeceou em cima do goleiro, tá? E perdeu a chance aí, né, de ampliar o placar. Aos 25, Fausto Vera recebeu uma sobra de bola na intermediária, deu um chute colocado, a bola passou bem perto. Mas o Corinthians só foi fazer o segundo gol mesmo aos 28 minutos, né? O Hugo recuperou a bola aí no setor de ataque, né? Boa pressionada aí, né, no campo de ataque, na saída de bola do Santo André. O Alberto, o Hugo pegou, tocou a bola para o Yuri Alberto e o Yuri Alberto aí fez o segundo gol aí, né, mais ou menos ali próximo da entrada da área, entre a entrada da área e da marca do pênalti. Fez 2-0, quase 30 minutos aí do segundo tempo,
jogadorzada do Corinthians, né, torcedor, falou, pô, o jogo tá tranquilo, matamos, fizemos a nossa parte, que era vencer. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aos 31 minutos aí saiu o Wesley, entrou o Pedro Henrique, saiu o Romero para a entrada aí de Igor, né, Coronado, que foi o estreante aí da última contratação aí do Corinthians, né? Logo aos 34, tivemos aí uma boa jogada aí da estreante Igor Coronado, um sobrenome complicado de falar, e Hugo, né? Jogada aí dos dois jogadores aí pela esquerda. Passou a bola aí pro Garro, que recebeu, fingiu que ia chutar, cortou para dentro, deixou o jogador do Santo André no chão. E aí o que acontece? É o que eu falo em vários vídeos aqui. Jogador do Corinthians, que é canhoto, eles não sabem chutar a bola com a perna direita. Sabe dar um passe com a perna direita. E isso, por mais que os jogadores, né, pessoas tenham dificuldade, cara, jogador profissional, se ele treinar, ele faz o básico com a outra perna. E era uma finalização para ser feita de perna direita, ele pegou, né, fez com a perna esquerda, meio sem jeito, meio sem ângulo, e a bola foi para fora. Aos 35 minutos, reação do Santo André, né? Como eu falo aqui, todo vídeo, todo jogo, que o time do Corinthians não ganha bola aérea no setor defensivo. E o que aconteceu? Escanteio pro Santo André, cruzamento para a área, a bola desvia no primeiro pau, aí sai para falar, pô, passe do jogador do Santo André, que se antecipou a zaga do Corinthians, né, escorou de cabeça, né, pro jogador do Santo André na segunda trave ir lá e diminuir. Mas não, quem que foi que deu o passe? O imbecil do Yuri Alberto, né, que é um sacrifício fazer o papel dele lá no ataque, mas no setor defensivo ele deu uma bela assistência pro jogador do Santo André. O jogador do Santo André cobrou escanteio, ele cabeceou para trás e o outro jogador do Santo André na segunda trave lá só empurrou a bola pro gol, diminuindo, né? Aos 38 aí saiu o Yuri Alberto, graças a Deus, e entrou aí o Pedro Raul, né? Atacante aí que salvou o Corinthians ontem, e saiu o Rodrigo Garro aí para a entrada do Gustavo Mosquito. Aos 42 minutos, o Santo André cobrou o lateral, né? Teve uma troca de passe entre os jogadores do Santo André, que, como eu falo também em todo vídeo, os caras vêm tocando a bola, todo time, todo jogo, seja dentro, seja fora de casa, tocando a bola como quer, pela direita, pegou, entrou na área, tocou para trás, o jogador do Santo André finalizou, a bola ainda desviou no jogador do Corinthians e no outro jogador do Santo André, e foi pro gol, empatando o jogo aí aos 42 do segundo tempo, cara. Um jogo que tava controlado, um jogo que, você olhava assim, não tinha tantos sustos, o Cássio tinha trabalhado pouco, chegou e conseguiu empatar e praticamente não, estava eliminando o Corinthians, né, do Campeonato Paulista. Aí, por um milagre, o Fagner acertou 2 cruzamentos no jogo. Olha só, 2 assistências do Fagner, cara. No primeiro gol lá, ele acertou um cruzamento, né, quase do meio campo. O Maicon dominou e abriu o placar. E aos 51 minutos, ele da intermediária cruzou de novo uma bola na medida pro Pedro Raul fazer o gol da vitória. Primeiro gol aí do Pedro Raul com a camisa do Corinthians. E Corinthians aí venceu por 3-2 no último lance, praticamente no sufoco, mas infelizmente aí, né, como dependia de outros times, acabou aí sendo eliminado, tá certo? Corinthians volta a campo aí no próximo domingo, dia 10/3 às 16 horas, contra o Água Santa. O jogo parece que não vai ser em Diadema, vai ser no estádio 1º de Maio em São Bernardo. Vai jogar só para cumprir tabela, já que a Copa do Brasil é só no dia 14, sem ser esse fim de semana, esse meio de semana, o outro, né? Contra o São Bernardo,
também no estádio aí 1º de maio, né? Fora de casa, já não ganhou do São Bernardo ano passado, já não ganhou do São Bernardo esse ano, então vamos lá, tem que tomar cuidado, tá certo? Para continuar aí na Copa do Brasil, porque o Corinthians, além de ser eliminado no Campeonato Paulista, perdeu a chance de garantir a vaga da Copa do Brasil de 2025 pelo Campeonato Paulista, que o Campeonato Paulista disponibiliza 5 vagas, né, para a Copa do Brasil. Ou seja, agora, né, desde o ano passado, desde esse ano, o método de classificação para a Copa do Brasil é via campeonato estadual, né? Eles estão fazendo isso aí para dar uma valorizada nos estaduais, tá? Então, temos 5 vagas via Campeonato Paulista para a Copa do Brasil. Tudo bem? Corinthians, no caso, aí seriam os semifinalistas, mas aí o melhor colocado, aí, o melhor time aí das quartas de final, tá certo? Se por um acaso esses times aí, esses 5 times aí do Campeonato Paulista conseguir classificação por outros métodos, por ser campeão da Série B, ou ser campeão lá da Copa Paulista, aí abre aí mais uma vaga via Campeonato Paulista. Mas como o Corinthians nem para as quartas de final vai, né, que são 8 times, então não tem chance de ir para a Copa do Brasil de 2025 pelo Campeonato Paulista. Vai conseguir ir para a Copa do Brasil de 2025 se for campeão da Copa do Brasil desse ano, se for campeão da Copa Sul-Americana desse ano. Por quê? Porque os times da Libertadores, que estão classificados para a Libertadores, vão para a Copa do Brasil e entram na terceira fase, ou tem que ficar ali pelo menos entre os 6 melhores colocados do Campeonato Brasileiro, tá certo? Se não, vai acontecer igual aconteceu com o Santos esse ano, de não disputar, tá certo? E aí, mais um prejuízo financeiro, né? Já deixando de arrecadar com a eliminação do Paulista, e aí, se não classificar para a Copa do Brasil ano que vem, vai deixar de arrecadar mais grana. E um time que está endividado precisa de dinheiro, não é mesmo? Esse foi mais um pós-jogo aí do Corinthians, tá? Agradeço aí a atenção de vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ativem o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E vai Corinthians! Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na classificação e na eliminação, na fase boa, na fase ruim, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte, corintiano eu serei até a morte. Obrigado, pessoal, e tchau!